Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso curso esquematizado artigo por artigo do Código de Normas do Estado do Paraná. E hoje continuamos aqui o capítulo 6º, tabelionato de notas. Especificamente, o objeto dessa aula será a seção 6ª, que trata das escrituras, as subseções 7 e 8. A subseção 7 vai tratar da ata notarial, enquanto a subseção 8, as disposições finais. Então vamos lá para a subseção 7, ata notarial, artigo 711. Artigo 711 diz que a ata notarial é a certificação de fatos jurídicos a requerimento da parte interessada e por constatação pessoal do tabelião, do substituto ou do escrevente, cujo objeto não comporte a lavratura de escritura pública. Então, nós temos aí a ata notarial com um aspecto residual. Pode ser lavrada ata notarial, entre outros exemplos, para a captura de imagens e de conteúdo de sites, internet, vistorias em objetos e lugares, bem como narração de situações fáticas com o intuito de prevenir direitos e responsabilidades. O que é a ata notarial? Então, no 711, nós temos o conceito de ata notarial, a definição de ata notarial. Então, ato notarial é um ato, é uma espécie do gênero. Ato notarial é um ato que é praticado pelo tabelião de notas. Ele coloca na seção 6º de escrituras, mas acredito mesmo que a melhor definição não é entender ata notarial como espécie de escritura. Acredito eu que a melhor interpretação, a melhor análise é entendê-la, a ata notarial, como espécie de ato notarial, assim ao lado da escritura pública, que também seria espécie de ato notarial. Então, a ata notarial é uma certificação, é uma certificação de fatos. É uma certificação de fatos jurídicos. E essa ata notarial é lavrada pelo tabelião de notas, a pedido da parte. Então, a parte, ela aciona o tabelião de notas, que, por sua vez, irá lavrar a ata, a parte irá requerer ao tabelião de notas a lavratura de ato notarial, a certificação de fatos. E essa certificação de fatos, ela é feita com a constatação dos sentidos, a constatação do próprio tabelião de notas. Então, a certificação de fatos pelo tabelião de notas. Vamos colocar aqui a requerimento, porque o tabelião de notas não age de ofício, nós sabemos disso, a requerimento da parte. Constatação, vamos utilizar essa expressão, constatação do tabelião de notas, e cujo objeto não comporte escritura pública. Objeto não escritura pública, não comporte escritura pública. Quais seriam os exemplos de ata notarial? Os exemplos, né? Para quê? Em quais hipóteses nós teríamos, então, a lavratura de uma ata notarial? Captura de imagens e conteúdo de sites. Então, captura de imagens na internet é um exemplo. Conteúdo de sites, né? Isso é muito importante. Conteúdo de sites são exemplos, né? Vistorias de objetos, lugares, narração de situações fáticas. Narração, situações
Narração de situações com intuito. Qual o objetivo? O que se busca ao se certificar os fatos? O que busca ao se certificar os fatos com a ata notarial? O objetivo, a finalidade da ata notarial. Simplesmente prevenir direitos e responsabilidades. Direitos e responsabilidades. Então, a ata notarial é um documento. Esse é o artigo 711. Artigo 711. Nós temos, então, a parte que requer ao tabelião de nota a lavratura da ata notarial. A ata notarial. O que é, portanto, a ata notarial? A ata notarial é a certificação de fatos pelo tabelião de notas. Com qual objetivo? Resguardar direitos, prevenir responsabilidades. Ele fala a palavra prevenir responsabilidades. Resguardar direitos, né? Responsabilidades. Então, ela é um documento, ele é um ato praticado pelo tabelião de notas, a requerimento das partes para constatação de fatos, Essa constatação de fatos não é objeto de escritura pública. Vou colocar a constatação de fatos jurídicos, de fatos, cujo objeto não seja o objeto de uma escritura pública. E nós temos aí os exemplos, né? Então, esses são os exemplos. Então, as pessoas que irão prestar a prova oral do Paraná, ou então as pessoas que irão prestar provas de cartórios em outros estados, elas devem dominar o conceito de ata notarial. Elas devem dominar o conceito da ata notarial. Será perguntado aos candidatos o que é uma ata notarial. Aí os senhores terão que explicar para o examinador do que se trata a ata notarial, os termos aqui do artigo 711. O parágrafo único foi suprimido. Nós temos o artigo 712, que diz que, para a formalização da ata notarial, para a confecção da ata notarial, para a lavratura da ata notarial, o tabelião de notas ele pode realizar diligências para constatar aqueles fatos. E essas diligências, elas devem ser realizadas nos limites territoriais da circunscrição. Então, as diligências, elas são nos limites territoriais. Essas diligências nos limites territoriais da delegação notarial. Essas diligências, elas podem ser em qualquer horário. Não há que se respeitar o horário de funcionamento das serventias. Podem ser diligências efetuadas em outro horário. E essas diligências ainda, elas podem ser feitas, elas podem ser acompanhadas por um perito, se houver uma determinada questão técnica, por um perito. Então, o perito vai acompanhar. Então, essas diligências, como eu disse, ela é uma constatação de um fato jurídico, é a certificação de um determinado fato jurídico a requerimento de um interessado, né? Esse interessado vai requerer ao tabelião de notas que
constate uma determinada situação, um determinado fato. E essa ata notarial, portanto, essa certificação, ela pode ser formalizada, ela pode ocorrer após, ser feita após ter havido uma diligência pelo tabelião de notas. E essa diligência pode ser feita nos limites territoriais da delegação do notário, em qualquer horário, não há que se restringir a diligência ao horário de funcionamento da serventia e pode estar acompanhada essa diligência por um perito que irá atestar uma determinada questão técnica. Se houver uma questão técnica a ser certificada. 712. O 713 diz o quê? O que nós temos aqui no 713? Os fatos eles serão objetivamente narrados pelo notário, sem a emissão de juízo de valor, e ele pode se valer de imagens, de vídeos, gravações digitais, os quais poderão ficar arquivados como documentos anexos à ata, devendo ainda ser assinado digitalmente pelo notário ou escrevente. Então, quando se for confeccionar essa ata notarial, deverá o tabelião de notas, ele deverá narrar sem juízo de valor simplesmente os fatos. Os fatos serão objetivamente narrados. Fatos serão objetivamente narrados. Os fatos serão narrados pelo tabelião de notas, ata notarial. Aqui, ata notarial. Os fatos serão objetivamente narrados. Esse objetivamente narrados quer dizer que não há juízo de valor. Então, o tabelião simplesmente vai descrever aquela situação fática. E aí ele pode complementar esses fatos com imagens. Ele vai suportar esses fatos com imagens, fotos, fotografias, vídeos, gravações digitais, os quais poderão ficar arquivados como documentos anexos à ata. Anexos à ata notarial. São anexos à ata notarial, devendo ainda ser assinados digitalmente. Eles são anexos e eles são assinados digitalmente, digitalmente. Então, é isso que nós temos. A ata notarial, ela pode ocorrer de haver diligências, para se constatar os fatos, diligência para se certificar dos fatos. E essas diligências, deve se circunscrever, não vou conseguir falar essa palavra, circunscrever aos limites territoriais da delegação. Pode ser em qualquer horário e pode ser a ser acompanhada por um perito. Quando se for confeccionar essa ata notarial, os senhores tabeliães de notas deverão simplesmente narrar objetivamente os fatos. Os fatos devem ser objetivamente narrados. E os senhores não vão expedir nenhum juízo de valor a respeito daqueles fatos que os senhores constatam. E os senhores irão suportar aquela narrativa com imagens, com vídeos,
com gravações digitais. Lembrando que essas imagens, vídeos e gravações, elas ficaram em anexo, elas serão anexadas à ata notarial e esses documentos digitais, eles devem ser assinados digitalmente. O parágrafo único. A ata poderá conter imagens, vídeos, gravações digitais em arquivos eletrônicos. Então, esses documentos, eles podem ser físicos, né? Por exemplo, as imagens podem ser fotos, ou então as imagens, não é que se fala vídeos físicos, né? As gravações, né? Mas as imagens, elas podem ser físicas, ou então em gravações digitais, né? Em arquivos digitais. Gravações digitais. Arquivos digitais. Então, é isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter em mente. Esse aqui é o parágrafo único, né? Então, os senhores irão narrar um fato para que esse fato reste certificado e os senhores poderão acostar a essa narrativa isenta de juízo de valor, se é que isso é possível, filosoficamente falando, imagens, vídeos e gravações que serão anexas à ata e que serão assinadas digitalmente. E o parágrafo único, ele vem reforçar esse comando, dizendo que essa narrativa ela pode estar suportada tanto por documentos físicos quanto por gravações digitais em forma, né, de arquivos digitais. O 714, o que nós temos aqui no 714? Artigo 714. Onde eu farei a minha ata notarial? As atas notariais serão lavradas nos livros de notas do tabelionato. Então, a ata notarial, eu vou colocar agora, vou identificar a ata notarial com AN. A ata notarial será feita nos livros de nota, nos livros de notas, com os mesmos requisitos formais das escrituras, no que couber. Serão também registradas no livro protocolo das serventias. Então, ela será lavrada no livro de notas. Quais os requisitos? Os requisitos são os requisitos da escritura pública. Ainda, elas serão registradas no livro protocolo. E deverão ser comunicadas ao ofício do distribuidor. Então, deverá ser feita a comunicação. Os senhores se lembram que a lavratura da escritura pública no Paraná, ela é comunicada ao ofício distribuidor? Nós já vimos isso. Então, é comunicação ao ofício distribuidor, né? Ao ofício distribuidor, para registro na mesma relação das escrituras. Comunicação ao ofício, e essa comunicação é feita na relação, aquela relação de escrituras públicas que são apresentadas, na relação das escrituras. Vai comunicar na relação das escrituras. Então é isso. Então a ata notarial será lavrada onde? No livro de notas. Quais são os requisitos da ata notarial? Os requisitos da escritura pública, aqueles elementos da escritura pública que forem aplicáveis, data, assinatura, etc. Elas devem também ser registradas no livro de protocolo e devem ser comunicadas na relação das escrituras ao ofício distribuidor para o registro, né?
poderá ser aberto livro específico, um livro de notas ou livro específico para a lavratura das atas notariais, quando o movimento da serventia assim a justificar, mediante autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. Livro de notas ou livro específico, né? É o livro de atas notariais. Mas este livro específico, ele só pode ser aberto mediante uma autorização. E essa autorização, ela será dada pelo juiz corregedor do foro extrajudicial, juiz corregedor do foro extrajudicial. Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo 714 e o parágrafo único. Então, vou marcar aqui o parágrafo único. Simples. São regras que devem ser aplicadas à ata notarial. Onde será lavrada a ata notarial? Nos livros de notas, ou então em livro específico, que será aberto mediante uma autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. Elas devem ser também registradas em qual livro? No livro protocolo, correto? E deve haver a comunicação daquela relação de escrituras que é encaminhada ao ofício distribuidor, deve haver a comunicação ao ofício distribuidor para que se promova o registro, né, deste ato notarial. O que diz o artigo 715, por sua vez? O artigo 715, ele diz que o oficial poderá arquivar à parte documentos pertinentes ao fato em exame que não puderem integrar a ata notarial, a eles fazendo referência no texto. Nos documentos arquivados serão certificados o livro e folhas utilizados para a lavratura do ato. No caso de arquivos digitais, deverão ser assinados eletronicamente pelos notários e escreventes. Então, arquivamento, em se tratando de ata notarial, o que pode haver é um arquivamento à parte de quê? De documentos que não possam integrar o corpo da ata notarial. Então, é um arquivamento à parte, temos uma frase aqui, documentos pertinentes ao fato em exame, documentos relativos ao fato, documentos pertinentes ao fato, documentos relativos, vamos colocar relativos ao fato, relativos ao fato. E eles serão arquivados à parte porque eles não podem integrar, por uma razão qualquer, a ata notarial. Mas far-se-á referência no texto. A eles fazendo, na ata notarial, faz-se referência a tais documentos. Então, vamos colocar na ata notarial, faz-se referência aos documentos arquivados. E estes documentos arquivados serão certificados nos documentos arquivados. Você deve indicar o livro e folhas utilizados, livro e as folhas que tenham sido utilizadas para a lavratura do ato. Então, eu posso, em se tratando de ata notarial, arquivar à parte documentos. Esses documentos são relativos ao fato. E aí, obrigatoriamente, eu devo fazer referência no texto da ata notarial a estes documentos arquivados e eu devo indicar nestes documentos arquivados o livro e as folhas em que foi lavrada a ata notarial. Se for arquivos digitais, e se tratar de arquivos digitais? Bem, o parágrafo único ele diz que no caso de arquivos digitais
deverão ser assinados eletronicamente pelos pernotários. Assinados eletronicamente. Eles devem ser assinados eletronicamente. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 715. Artigo 715. Vamos tirar a nossa foto. Que simplesmente traz assim, uma possibilidade, né, ao tabelião de arquivar documentos à parte, né, que não irão compor o instrumento da ata notarial. Temos o 716. Então, vamos lá para o nosso 716. O que diz o 716? As atas notariais relativas ao conteúdo de sites da internet serão arquivadas eletronicamente na serventia. Então, a ata notarial, elas dizem respeito a conteúdo de sites na internet. Conteúdos de sites da internet, elas são arquivadas eletronicamente. Na serventia. São arquivadas eletronicamente na serventia. 717, porque nós tivemos o parágrafo único, foi suprimido. Então, 716, simplesmente que as atas notariais digam respeito ao conteúdo de sites, essas atas serão também arquivadas eletronicamente. Então, as atas notariais relativas ao conteúdo de sites serão também arquivadas eletronicamente na serventia. 717, ele vem dizer uma das principais funções da ata notarial, uma das razões de ser a ata notarial atualmente tão relevante. É a utilização da ata notarial para a certificação do tempo de posse para fins da uso capião. E o 717, nós vamos tratar dessa questão. A ata notarial que for destinada a instruir pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião tem por finalidade. Então, vamos colocar aqui a ata notarial para a uso capião, para fins de reconhecimento da uso capião. Ela tem por finalidade. Qual finalidade? Ela vai atestar alguma coisa, ela vai certificar algo. O tempo de posse. O tempo de posse do requerente. Tempo de posse do requerente e ainda eventual cadeia possessória. Vamos colocar cadeia possessória, né? Porque afinal de contas podem as posses serem somadas. Nós já vimos isso lá no nosso curso de Direito Civil, que você pode somar a posse anterior à sua posse, conforme o caso e circunstâncias, e você aplicando o seu artigo 384 do CPC. Então, vamos aqui no artigo 384. Vamos lá, CPC. Então, artigo 384, que vai tratar especificamente da ata notarial no CPC. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, lavrada pelo tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, a cadeia possessória, e nós vamos ter aqui a aplicação, né, em 384 do CPC. Então, a ata notarial para atestação da posse e da cadeia sucessória, ela terá por finalidade, na verdade, ela se prestará a uso capião extrajudicial.
A ata notarial ela é destinada a instruir o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião e ela tem por finalidade. Quais as finalidades dessa ata notarial? Atestar o tempo de posse, a cadeia possessória e, portanto, conforme o caso e circunstâncias, né? E a ela se aplicará o artigo 384. Existência e modo de existir de algum fato. Existência, modo de existir de algum fato. Existência, modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados. Serão atestados ou documentados. Então é isso. A existência ou modo de existir de algum fato deverão ser atestados ou documentados. Aplicar-se-á o 384. Parágrafo único. O tabelião deverá, sempre que necessário, realizar diligências ao imóvel que se situe em sua circunscrição territorial, do que fará menção na ata. Então, estamos tratando da ata notarial para fins de atestação da posse com vistas a uso capião extrajudicial. Vamos colocar aqui. Nós estamos ainda tratando dessa situação do 717, parágrafo único. Então, essa ata notarial, ela vai ser lavrada com a certificação pelo tabelião, que, sempre que necessário, irá realizar diligências, né? Então, o tabelião de notas, ele vai realizar diligências no imóvel localizado na circunscrição da delegação, diligências no imóvel que se situe na circunscrição territorial. Isso é extremamente importante. Então, é o seguinte, a ata notarial, quando eu estiver tratando, porque nós, pela Lei 8935, vamos lá, na Lei 8935, isso é importante. A Lei 8935 vai regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal e vai dispor sobre os serviços notariais e de registro. Correto? Tudo bem. Aí nós temos o artigo 1º, o artigo 5º, são os titulares, artigo 6º. Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Eu posso escolher o tabelião de notas onde quer, de qualquer lugar, ou então não importa o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Esse artigo 8º, ele tem uma exceção. E qual seria essa exceção ao artigo 8º? Quando eu requerer a um tabelião de notas para a lavratura da ata notarial, para a atestação da posse, para fins da uso capião extrajudicial, eu necessariamente tenho que me dirigir a um tabelião de notas cuja delegação, cuja circunscrição englobe aquele imóvel, objeto, aquele meu pedido. Então, essas diligências ao imóvel, elas devem ser feitas pelo tabelião, né, cuja delegação compreenda cuja delegação, né, cuja circunscrição territorial compreenda aquele imóvel. Então, o tabelião de notas deverá, sempre que necessário, realizar diligências ao imóvel que se situa em sua circunscrição territorial, fará menção na ata, da diligência, fará menção na ata, indicando a existência de benfeitorias, indica a seção benfeitorias, ele indicará a seção ou benfeitorias, cercas, muros divisórios, e ainda ele identifica os confrontantes, os vizinhos. Identifica os confrontantes.
confrontantes. Então, em se tratando de uso capião extrajudicial, em ato notarial para a prestação da posse para fins da uso capião extrajudicial, ou tabelião de notas, se for necessário, né, sempre que necessário, ele irá ao imóvel, ele realizará diligências ao imóvel e ele mencionará essa circunstância na ata, menção na ata, e ele vai indicar existência de benfeitorias, acessões, cercas e muros e identificar os confrontantes, os vizinhos. Então é isso que os senhores devem fazer, né? Sempre que necessário, realizarão diligências ao imóvel. E esse imóvel ele está circunscrito, situado na circunscrição, né? Situado na circunscrição. Esse imóvel está situado na circunscrição. O artigo 718, ele vai dizer o seguinte, além de conter na ata notarial, para fins de uso capião extrajudicial, além de conter o tempo de posse, eventual cadeia sucessória, pode, a juízo do tabelião, ter essa ata notarial outros elementos. E quais seriam esses outros elementos? Eles estão descritos aqui no artigo 718. O primeiro seria a referência à modalidade de uso capião pretendida. Então, vamos colocar aqui, modalidade de uso capião e a base legal. Então, é isso que os senhores vão trazer na ata notarial. Identificação do imóvel com as informações legais. Identificação do imóvel com as informações legais, né? As informações legais. Terceiro, ainda, referência ao imóvel ou aos imóveis atingidos, no todo ou em parte, com indicação dos registros anteriores, se houver, ou comprovação de sua inexistência, na verdade, pelos meios possíveis. Então, você tem que trazer o imóvel ou imóveis, né, que são atingidos. Você tem que descrever o imóvel ou os imóveis que são atingidos, no todo e em parte, pelo pedido, né? Você traz ainda, indicação dos registros anteriores, né? Você vai trazer, então, você vai descrever qual é o imóvel, ou então quais são os imóveis que são abrangidos, indicando os registros anteriores, caso haja, ou, se não houver, comprovação do registro anterior na matrícula, ou comprovação inexistência de registros anteriores, né? Então é isso que ele diz. Você vai descrever referência, falar referência tanto ao imóvel ou imóveis atingidos, com indicação dos registros anteriores, caso haja, ou comprovação de inexistência dos registros anteriores, né? O item 4, por sua vez, ele trata da descrição do título que originou a posse. Descrição, se houver, né? Descrição do título que originou a posse. Então, nós temos a modalidade de uso capião, a base legal, a identificação do imóvel com as informações legais, quais são o imóvel ou os imóveis atingidos, a indicação do registro anterior. Então, os senhores vão passando ali pela matrícula, né? Indicação dos registros anteriores ou comprovação de inexistência dos registros anteriores.
Descrição do título eventual que tenha originado a posse, foi uma compra e venda que não tenha sido registrada, etc. O quarto, descrição do eventual título que originou a posse, identificação dos vizinhos e comprovantes, sim. Identificação vizinhos, confrontantes. 5. E o sexto, declarações do requerente. Então, o sexto nós vamos fazer no próximo quadro. No artigo 718, nós temos regras próprias, pertinentes às atas notariais, que servirão para atestar a posse para fins da uso capião extrajudicial. Então, nós temos, além do tempo de posse, cadeia sucessória, outros elementos. Quais seriam esses outros elementos? Sempre que possível. Referência à modalidade uso capião, a base legal, identificação do imóvel uso capiendo, referência ao imóvel ou imóveis que são abrangidos, né, pelo pedido, com a indicação dos registros anteriores, lá na matrícula, ou se não houver indicação, comprovação da sua inexistência, descrição do título, que eventualmente tenha originado a posse, identificação dos vizinhos, dos confrontantes e declarações do requerente a respeito de quê? Declarações de quem requer. A respeito de quê? Então, vamos lá indicar quais são essas declarações que devem ser colhidas. A primeira, data de início da posse e cadeia sucessória. Eventual data, início, posse. Cadeia sucessória. Tem posse em virtude daquela compra e venda realizada em 1975. Essa compra e venda foi feita de fulano de tal, isso. B. Se possível, né? Características e circunstâncias de aquisição da posse. Características, circunstâncias, aquisição da posse. A posse teve origem em um contrato de compra e venda, foi firmado entre fulano e cicrano. Em data tal, esse documento não foi levado a registro. Então, características e circunstâncias, aquisição da posse, né, com esclarecimentos pertinentes. Existência ou não de fatos interruptivos, suspensivos ou impeditivos do curso do prazo, com indicação da circunstância e datas, caso tenham ocorrido. Existe aí fatos interruptivos, suspensivos ou impeditivos, suspensivos, interruptivos, fatos interruptivos, suspensivos, impeditivos do curso do prazo? Curso do prazo. Existe sim ou não? Quais são estes fatos, circunstâncias, data, caso ocorra? Circunstância, data. Circunstâncias e data. Então, é isso que eu preciso trazer na minha ata notarial. D. Essa posse é impugnada de alguma forma? Inexistência de impugnação da posse ou essa posse é contestada judicialmente? Inexistência de impugnação da posse. Porque se o for, aí o foro extra, vamos dizer que o foro extrajudicial não é a sede adequada para tratar dessa modalidade de aquisição da propriedade. ABCDE. Existência ou não compossuidores. Se compossuidores
possuidores. Quem são as pessoas A com possuidores ou não? F. Edificações, época em que foram realizadas, área construída, regularidade perante órgãos competentes. Edificações, você vai trazer estes elementos: época de construção, área construída, regularização perante os órgãos. Todas essas informações deverão ser trazidas na sua época, área, regularidade perante os órgãos competentes. G. Valor de mercado do imóvel usucapiano. Valor mercado do imóvel. Vamos colocar aqui o H. Demais requisitos a depender da modalidade pretendida. Demais requisitos a depender da modalidade. Demais requisitos a depender da modalidade. Não se admite a lavratura de ata notarial de usucapião baseada exclusivamente em declarações do requerente. Então, aqui nós temos o parágrafo único. Não se admite a lavratura desta ata notarial. Não lavratura ata notarial de usucapião baseado exclusivamente, não se admite a lavratura de ata baseada exclusivamente em declarações, declaração do requerente. Declarações, né? Declarações do requerente. Então é isso. Os senhores, quando os senhores forem lavrar a ata notarial, os senhores devem obedecer todas essas regras e os senhores têm que trazer todas essas informações. Os senhores têm que dizer qual é a modalidade de usucapião, que nós já sabemos, já estudamos aí no nosso curso de Direito Civil, qual a modalidade de usucapião pretendida, a indicação da base legal, a identificação do imóvel com as informações previstas, as características, no 3, referência ao imóvel indicando os registros anteriores ou não, a descrição do título que tem originado a posse, a identificação dos vizinhos e confrontantes, declarações do requerente a respeito. E aí os senhores vão trazer todas essas informações: data de início da posse, cadeia sucessória, características e circunstâncias de aquisição da posse, quais são os fatos que interrompem, suspendem ou impedem o curso do prazo prescricional, sim, circunstâncias, datas ou não, inexistência de impugnação da posse, há com possuidores, há edificações, quando foram feitas, a área construída, estão regulares perante os órgãos competentes, qual o valor do imóvel que é objeto da ata, e os demais requisitos pertinentes a depender da modalidade de usucapião. Não é possível lavrar-se uma ata notarial exclusivamente com base nas declarações do requerente. Então, é isso que nós temos no 718. 719. Conforme as peculiaridades do caso, essa ata notarial destinada a instruir o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Então, essa ata notarial que tem por base instruir esse pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, a depender do caso, ela pode ser complementada por escritura pública declaratória, ela pode ser complementada escritura pública
declaratória, ela pode ser complementada por escritura pública declaratória ou por outra ata. E aí, no caso, ela pode ser lavrada pelo mesmo tabelião ou por tabelião diversos. Lavrada, mesmo tabelião, diversos tabeliães. Né? Então, é isso que nós temos. A ata notarial, que tem por objetivo suportar, instruir o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, ela pode ser complementada ou por uma escritura pública declaratória, uma EP declaratória, uma outra ata notarial lavrada pelo mesmo tabelião ou por diversos tabeliães. Ou diversos tabeliães. Então é isso, 719. A ata notarial, que tem por objetivo instruir esse pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, ela pode vir a ser complementada ou por uma escritura pública declaratória ou então por uma outra ata notarial lavrada. A escritura pública ou a ata notarial, elas podem ser lavradas pelo mesmo tabelião ou por diversos tabeliães. Complementada. Agora, nós vamos encerrar essa subseção, na verdade, essa seção sexta, que trata das escrituras públicas, com a subseção 8. Então, eu vou tirar uma foto aqui e nós vamos tratar das disposições pertinentes à subseção 8. As disposições... A subseção 8 trata das disposições finais. É a última subseção da seção sexta, que trata das escrituras públicas. O artigo 720, ele diz o seguinte: na escritura pública de pacto antinupcial, os senhores sabem que pacto antinupcial sempre será por escritura pública, nos termos do Código Civil, escritura pública de pacto antinupcial para fins de conversão de união estável em casamento, será feita menção à finalidade do ato. Pacto antinupcial, escritura pública de pacto antinupcial para fins de conversão de união estável em casamento. Para fins de conversão de união estável em casamento. O que deve ser trazido pelo tabelião nessa escritura? Menção à finalidade do ato. Menção à finalidade do ato. Então, os senhores têm que dizer que a escritura pública, essa escritura pública de pacto antinupcial, ela, para fins de conversão de união estável em casamento, ela é feita para fins, a finalidade do ato, para fins de conversão de união estável em casamento. Essa é a finalidade, correto? Conversão de união estável em casamento. Então, vocês devem lavrar a escritura e vocês devem mencionar esta circunstância. Parágrafo único. O que nós temos aqui no parágrafo único? No parágrafo único, nós temos que na lavratura de declaração visando a ratificação dos casamentos realizados sob o regime da CUB, posteriormente a 26 de dezembro de 77, os senhores já sabem dessa data, o notário observará as disposições do 275. Então, os senhores vão aqui no 275. Nos casos de casamento sob o regime de CUB, lavrado posteriormente a 26 de dezembro, em que não tenha sido lavrado o pacto, os interessados deverão apresentar o pedido administrativo
de ratificação, 275. Então, na lavratura de declaração visando a ratificação dos casamentos realizados sob o CUB, posteriormente, o notário deve ser incitado, né? Deve ser requerido com pedido administrativo de ratificação. Então, é isso que nós temos. Então, vamos colocar aqui, lavratura de declaração, né? Essa declaração visando a ratificação dos casamentos. Então, na declaração, ratificação, casamentos. Na lavratura de declaração, ratificação dos casamentos sob o CUB, posteriormente a 26 de dezembro de 77. 26 de dezembro de 77. 26 de dezembro de 77. O notário observará o artigo 275 do Código de Normas do Paraná, que diz especificamente que, no caso de casamento sob CUB, lavrado posteriormente ao 26 de dezembro, em que não tenha sido lavrado pacto, os interessados devem apresentar pedido administrativo de ratificação. Pedido administrativo de ratificação. Então, na lavratura de declaração de ratificação de casamento ocorrido sob o CUB após 26 de dezembro de 77, sempre atender o 275 do Código de Normas, pedido administrativo de ratificação. E, por fim, 721, o que diz o 721? Nas escrituras declaratórias e atas notariais, deverá constar expressamente a advertência sobre a responsabilidade civil e penal do declarante em relação às informações prestadas. Então, nas escrituras públicas declaratórias e nas atas notariais, sempre os senhores devem mencionar expressa advertência da responsabilidade civil e penal, responsabilidade civil e penal, expressa advertência da responsabilidade civil e penal em relação do declarante, em relação às informações do declarante, em relação às informações, né? Então, é isso que nós temos na última subseção. O artigo 720 ele diz o seguinte: na escritura pública de pacto antinupcial, com fins à conversão de união estável em casamento, você deve mencionar nessa escritura pública, você deve mencionar que a finalidade desse pacto é a conversão, é para fins, claro, de pacto, mas atende à conversão de união estável em casamento. Deve-se mencionar, será feita menção à finalidade do ato. Na lavratura, por sua vez, de declaração de ratificação de casamentos, ocorrido sob o CUB, após 26 de dezembro de 77, o notário deve observar o 275, o pedido administrativo de ratificação. E nas escrituras públicas declaratórias, nas atas notariais, devem constar expressamente a advertência ao requerente pertinente à responsabilidade dele, requerente, declarante, a responsabilidade civil e penal do declarante pelas informações, pelas declarações prestadas. Então, é isso que nós temos aqui na subseção 8. Então, eu gostaria de agradecer aos senhores a companhia e a presença, e nos vemos aí na próxima aula.